Irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Davi da Silva Mendes. Estaremos falando da lição 12, a rebelião de Absalão, a lição de adultos da CPAD. Na lição 10 falou sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. Na lição 11 falou das consequências. E uma das consequências vai ser estudada separadamente, que é a rebelião de Absalão, que foi uma das consequências do pecado do rei Davi. O texto áureo diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6. A verdade prática diz: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Os objetivos da lição geral é expor que a rebelião revela uma natureza depravada, depravada e aposta contra Deus. Foi a nossa verdade prática. Agora, nós vamos descrever o homem Absalão, destacar a revolta de Absalão e apontar a morte de Absalão. A nossa introdução diz que nessa lição discorremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato do seu irmão Amnon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Absalão era o terceiro filho de Davi. Aí o Amnon era o primeiro e o segundo, a lição vai falar sobre o nome dele, ele não aparece, parece que ele faleceu, a Bíblia não dá muita notícia dele não. Então, praticamente ele estava eliminando um rival também. Ele era oportunista. Agora vamos conhecer Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur, que nasceram em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Amnon, o primogênito, segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai da paz. Ou seja, às vezes a gente coloca bons nomes nos nossos filhos, mas isso não quer dizer que aquele nome vai determinar o seu caráter, determinar o que ele vai ser. As prisões são cheias de Elias, de Davi, de Samuel, de Daniel. Então, Davi colocou um nome bonito, Pai da paz, da paz, Mas ele tinha outras coisas que ele destacava. O que destacava ele? Seus longos cabelos e a sua aparência física. Ele era um cara bonito, que era sem defeito. Então, ele era o filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estava a seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte, capacidade para voltar o coração do povo. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Em que consistia a revolta de Absalão? Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família. Devido às suas faltas, sua queda enfraqueceu ele espiritualmente e moralmente. Ou seja, quando a gente peca conscientemente diante dos homens, diante de outras pessoas, do povo, principalmente nós que somos uma igreja, a gente perde a moral, perde a autoridade. E a pior coisa que um líder pode perder é sua autoridade. E Davi perdeu. E depois que ele assassinou o seu irmão, ele teve de fugir e ficou distante do pai por 3 anos. Depois, através de Joabe fez uma estratégia que fez Absalão retornar novamente para Jerusalém. Mas parece que não foi muito bom, pois ao retornar Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Ou seja, ele voltou, mas Davi não foi lá confrontar ele, não foi aplicar a lei, porque Davi era rei. Então, se ele fosse aplicar a lei, praticamente que filho dele ou ficaria preso e talvez teria que ser assassinado, teria que morrer.
teria que ter pena de morte para ele. Então Davi não fez nada disso. Aí, nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Se você peca, por exemplo, adultério, aí você está trazendo maldição para sua família, porque seus filhos não vão respeitar você mais como aquela pessoa, exemplo de família. Eu, por exemplo, tenho 31 anos de casado. Pela graça de Deus, estou com a mesma esposa. Então, eu já tenho uma filha casada. E, se Deus quiser, o ano que vem casarei a próxima, que eu tenho 2 filhas. Mas o meu exemplo, mas da minha esposa, perante minhas filhas, traz para nós autoridade. E perante a igreja também, eu tenho, pela graça de Deus, autoridade para falar de família. Eu dou palestra na área de família. Mas aí a primeira coisa que eu digo para eles, tenho 2 filhas, tenho pai, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, tenho netos. Eu já tenho neto com 12 anos, eu tenho 53 anos, mas eu tenho neta com 12 anos e um outro com 5. Então a gente tem autoridade, né? E outra coisa, você não pode delegar responsabilidade de criação dos seus filhos para outros, não, para terceiro não, terceiro você. A revolta de Absalão. A fraqueza do reinado de Davi. O que se desenvolve nesse capítulo ainda é o requício do pecado cometido por Davi. Como falou Natan, a sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, né, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria, e os seus problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. A fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo, sejamos irrepreensíveis. Um dia desse eu tive para explicar para a irmã o que é a palavra irrepreensível. Mas um dos jeitos mais fáceis de explicar para as pessoas o que é ser irrepreensível, eu peguei uma panela e ela tinha cabo. Aí eu falei com a irmã, se eu tirar os cabos dessa panela e pôr ela cheia de água quente, como é que você vai pegar essa panela? Porque quando a panela está com água quente e ela tem cabo, tem pelo 2 cabos, a gente vai com um pano na mão e com outro e a gente pega aquela panela quente. Mas quando ela não tem cabo, nem com panos você consegue pegar aquela panela, ainda mais se ela tiver um certo peso. Aí a irmã falou assim, não tem jeito de pegar não. Eu falei assim, isso que é irrepreensível, ou seja, é panela sem cabo. Ou seja, ninguém consegue te pegar. Quando a gente diz, fulano é irrepreensível, ciclano é irrepreensível, ou seja, ninguém consegue pegar ele. Mas quando o pecado domina você, não. Você fica repreensível. Todo mundo quer repreender você. Agora, o Absalão político. De 2 maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeiro, se exibindo em carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Segundo, a lisonja, ou seja, ele lisonjava as pessoas, elogiava as pessoas, fazia uma coisa. O Absalão político agia da seguinte maneira, demonstrava espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servo que ia diante de seus carros, mas variava de 3 a 4 homens. Absalão era 50, por aí você já via. E outra, ele exercia uma função que não era sua, que era de juiz. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei, reverência. Antes demonstrava falsa humildade. E outra, ele demonstrava falsa devoção a Deus. Agora, proclamando-se rei, por que ele escolheu Hebrom? Esse jovem sabia que no seu histórico, Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai foi coroado. Então, Davi, quando foi coroado rei, ele ficou dominando só em Hebrom, na parte de Judá, na parte sul, e ficou por 7 anos e meio. Depois que as tribos do norte reconheceram ele como rei, aí ele dominou sobre todo Israel. Mas então, era estrategicamente, ele buscava apoio naquela região. Ele levou também um dos conselheiros do rei Davi, né? Ele levou Aitofel. A lealdade do servo de Davi. Ao tomar conhecimento da ação do seu filho Absalão, Davi apronta para fugir, sem dúvida, e isso era a consequência da espada que vivia sobre sua casa, como foram profetizados. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que faz é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a vida dolorosa. Junto a Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque a lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai.
Davi insistentemente solicita que ele volte a ter como rei Absalão, o que não faz, mas se coloca à sua inteira disposição com toda fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer para a morte. Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, sim, do seu filho. Agora o coração do pai, nós vamos falar da morte de Absalão. O coração do pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-se em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, outra sob a de Abissai e a última de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não o permite. Mas depois ele teve que confrontar Absalão, sim. Agora nós vamos falar do preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca de poder, custar-lhe-ia a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão embrenharam ser traiçoeira, né? 20.000 homens de Absalão foram abatidos. Ele acabou preso nos ramos de um grande cavalo, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Quando Joabe tomou conhecimento disso, ele sabia que Davi, se levasse Absalão vivo, Davi ia perdoar Absalão. Aí Joabe transpassa ele com dados, né? Ele mata Absalão, né? Depois disso o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira com usurpador, rebelde, pela lei deveria morrer. Agora, qual a conclusão que nós chegamos? Com esse episódio aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e prudência divina para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro e sejamos fiéis e santos. Amém.